Já aconteceu de você pensar: não sei mais o que fazer? Talvez em uma noite longa, com o coração cheio de ansiedade, pedindo um milagre que parece não acontecer? Se for o seu caso, eu tenho algo para te contar. Milagres não são raridade no reino de Deus. Eles acontecem todos os dias quando a oração deixa de ser uma última opção e se torna o nosso primeiro recurso. Talvez você esteja cercado de vozes, prazos, cobranças, e sinta que a fé está se esvaindo gota a gota. Mas e se eu te dissesse que, ao dobrar os joelhos, você se conecta ao céu de forma direta? Não estamos falando de fórmulas mágicas, mas da presença real de Jesus, que ouve, age e transforma, muitas vezes quando menos esperamos. Nesse mês de julho, em meio às correrias, Deus quer mais do que te ouvir, Ele quer caminhar contigo. A oração é o fio invisível que nos liga à graça, à cura, à sabedoria e à paz. E se você está ouvindo essa mensagem, não é por acaso. Prepare o coração. Vamos caminhar juntos por uma jornada onde cada palavra dirigida a Deus tem o poder de acionar o céu. Vamos orar? Senhor Jesus, venho a Ti, com humildade e fé, buscando Tua presença neste mês que se inicia. Que Tua graça me envolva e fortaleça minha alma, mesmo quando os dias parecerem pesados. Que eu possa sentir Teu amor e proteção em cada passo da minha jornada, confiando sempre na Tua fidelidade. Pai querido, peço que a paz que excede todo entendimento guarde meu coração e minha mente. Que eu encontre alegria nas pequenas bênçãos diárias e força para superar as dificuldades que surgirem. Que a oração seja meu refúgio e minha fonte constante de renovação e esperança. Espírito Santo, guia-me com sabedoria e discernimento para as decisões que tenho pela frente. Ajuda-me a cuidar da minha família com amor e paciência, e a estender esse amor a todos ao meu redor. Que eu cresça em fé e autoridade, vivendo a vitória que Jesus conquistou para mim. Em nome de Jesus. Amém. O novo mês chegou e, com ele, uma mistura de emoções. Para muitos, é tempo de férias, reencontros em família, viagens, barulho de crianças e cheiros de comida caseira. Para outros, é também um período de estresse, gastos extras, conflitos familiares, cansaço acumulado. É nesse cenário que a presença de Deus se torna ainda mais necessária como abrigo, alívio e direção. Enquanto o mundo se agita lá fora, Jesus nos convida a encontrar descanso nele. No meio do barulho das reuniões, das expectativas frustradas e dos planos incertos, a oração pode ser o nosso refúgio silencioso. Não precisamos ter tudo sob controle quando confiamos em quem tem autoridade sobre todas as coisas. É na simplicidade da fé que descobrimos onde está a verdadeira paz. Lembre-se, você não está sozinho. Deus vê o que ninguém vê. As pressões internas, os sorrisos disfarçados, os conflitos não resolvidos. Ele está presente em cada detalhe, e pronto para transformar o ordinário em algo extraordinário quando a gente convida a graça para entrar. Tem dias em que levantar da cama já é um ato de coragem. A ansiedade bate, os pensamentos aceleram, e a fé parece pequena diante do tamanho das incertezas. É nessas horas que precisamos parar tudo e simplesmente orar. Uma oração sincera, mesmo entre lágrimas, tem poder para renovar nossas forças e nos lembrar de que não estamos sozinhos. Ana vivia aflita, pois não conseguia ter filhos. Ano após ano, ela subia ao templo, chorando diante de Deus, até que, um dia, fez uma oração sincera, prometendo entregar seu filho ao Senhor. Ela não viu o milagre no mesmo instante, mas voltou para casa com semblante transformado, pois creu que Deus a ouviu. E no tempo certo, nasceu Samuel, resposta de uma oração que brotou entre lágrimas, mas foi regada com fé. 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 27, diz: Por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Essa história reforça como a oração, mesmo em momentos de desespero, pode gerar milagres e renovar a esperança.
A paz que Jesus oferece não depende das circunstâncias. Ela entra em cena quando tudo está desmoronando e, ainda assim, conseguimos respirar fundo e dizer: vai dar certo, Deus está comigo. Não se trata de ignorar a dor, mas de atravessá-la com confiança. Quanto mais conversamos com Deus, mais Ele nos ensina a descansar mesmo em meio ao caos. E mesmo que os grandes milagres ainda não tenham chegado, já existem bênçãos acontecendo agora. O simples fato de termos abrigo, alimento, alguém por quem orar, e um Deus que nos escuta já é motivo de gratidão. Faça disso um hábito. Ao acordar, fale com Deus. Antes de agir, ore. Antes de se desesperar, confie. Você vai se surpreender com a leveza que essa atitude traz. Tomar decisões nunca é fácil, ainda mais quando envolvem nossa carreira, estudos ou o futuro da família. Nessas horas, não basta apenas raciocinar, é preciso buscar a sabedoria que vem do alto. A oração é o canal onde pedimos direção, e o Espírito Santo é quem nos guia com amor e precisão. Ele vê o que não vemos e sabe o que ainda está por vir. Quando Josafá soube que exércitos poderosos vinham contra Judá, ele não se desesperou, ele orou. Convocou todo o povo para jejuar e buscar a face de Deus, pedindo direção e livramento. Deus respondeu por meio de um profeta. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 17, diz: nesta batalha, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. E no dia seguinte, colocaram os levitas à frente do exército cantando: sem levantar uma espada, venceram, porque oraram antes de agir, confiaram antes de ver. Essa história ilustra perfeitamente o princípio de buscar a Deus antes de qualquer decisão importante, reforçando a autoridade da oração. Se você está diante de uma escolha importante, não decida na pressa. Tire um tempo de qualidade com Deus, escreva suas dúvidas, ore com sinceridade e depois escute. Ele fala por meio de pessoas, de acontecimentos inesperados e principalmente através da Bíblia, que pode abrir sua mente para os sussurros divinos, como diz Salmos, capítulo 32 e versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Também leve a Deus suas preocupações com a sua saúde e dos seus familiares. Às vezes, a sabedoria está em buscar o médico certo, outras vezes, em mudar hábitos simples do dia a dia. Deus se importa com cada detalhe, desde o diagnóstico mais grave até aquele cansaço que você não consegue explicar. E Ele promete: quem pede sabedoria, recebe com graça e sem reprovação. Família é presente de Deus, mas nem sempre é fácil conviver debaixo do mesmo teto. As diferenças, os ruídos na comunicação e a rotina puxada acabam criando distâncias invisíveis. É por isso que precisamos orar pela união, não aquela forçada, mas a que nasce do amor, da graça e do perdão. Quando Jesus entra na casa, até os laços frágeis se fortalecem. Pais, não desistam de semear com paciência. Filhos, aprendam a honrar mesmo sem entender tudo. A sabedoria para lidar com conflitos começa na oração e se multiplica na prática do respeito mútuo. Que tal começar um momento semanal de oração em família? Pode ser algo simples, com uma leitura bíblica curta e um tempo de conversa sincera. E para os relacionamentos que estão quebrados, existe cura disponível. Pode doer lembrar-se de certas mágoas, mas Deus é especialista em recomeços. Não espere que tudo se resolva de uma vez. Comece pedindo a Deus um coração ensinável e palavras cheias de amor. A restauração pode começar com um pedido de perdão ou um simples: estou aqui para conversar. Existem momentos que nos deixam sem palavras. A perda de alguém querido ou o diagnóstico de uma doença mexe com tudo: rotina, emoções, fé. Nesses dias difíceis, a oração não é um discurso bonito, é um grito de socorro. E mesmo quando não conseguimos dizer nada,
O Espírito Santo intercede por nós com gemidos profundos. Deus não está distante da nossa dor. Ele chorou com Marta e Maria quando Lázaro morreu, e Ele chora conosco também. E, ao mesmo tempo, é Ele quem nos carrega quando nossas forças acabam. Ore pelos enfermos, pelos que cuidam deles, pelos que enfrentam noites insones ao lado de um leito. Jesus é cura, consolo e presença constante. Se você está passando por um luto, não se cobre curar rápido. A dor tem seu tempo, mas a presença de Deus tem poder de suavizar até o mais profundo vazio. Permita-se sentir, mas também permita que o amor de Deus entre pelas brechas da saudade. Às vezes, o milagre começa com um abraço, uma conversa ou uma simples oração sussurrada antes de dormir. A viúva de Naim seguia pelo caminho do sepultamento, carregando o corpo de seu único filho. O cortejo era silencioso, pesado, cheio de dor, o luto invadia tudo. Então, Jesus a viu. Ele não apenas percebeu o choro, ele se compadeceu. Aproximou-se, tocou o esquife e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Lucas, capítulo 7, versículos 13 e 14. O menino reviveu, e a mulher que saiu em pranto, voltou com esperança. Quando Jesus entra na dor, até o impossível se curva diante dele. Essa história traz consolo ao mostrar que Jesus não apenas entende a dor do luto, ele age com compaixão e poder, mesmo quando tudo parece acabado. O nome de Jesus não é só uma palavra bonita, é autoridade pura. Quando dizemos, em nome de Jesus, não estamos lançando uma frase de efeito, mas ativando o céu sobre a terra. Montanhas se movem, correntes se quebram, corações se curam. É por isso que todo cristão precisa aprender a orar com ousadia, usando esse nome com fé e reverência. Jesus não é um amuleto, mas o Filho do Deus vivo. Quando clamamos o nome dele sobre os problemas, algo invisível acontece, o inferno se afasta e o céu se manifesta. Você pode declarar vitória sobre a ansiedade, a crise no casamento, o medo do amanhã, tudo, absolutamente tudo, está sujeito à autoridade de Cristo. Basta crer e declarar com fé. Se algo tem te paralisado, experimente dizer: em nome de Jesus, eu não aceito isso sobre minha vida. Pode parecer simples, mas é poderoso. Fale isso em voz alta, ore com firmeza, e lembre-se de que há poder no sangue de Jesus. Ele venceu a morte e é mais do que capaz de vencer o que hoje tenta te derrubar. Quando oramos de forma intencional, liberamos bênçãos sobre áreas estratégicas da nossa vida. Comece pedindo o favor divino. Jeová Jiré, nosso provedor, já conhece suas necessidades antes mesmo que você peça. Ele abre portas inesperadas, envia recursos onde parecia não haver saída e sustenta cada detalhe com graça e amor. Ore também por proteção espiritual, emocional e física. Vivemos dias difíceis, mas com a armadura de Deus, conseguimos permanecer firmes. Clame para que toda a força das trevas seja dissipada e que a paz de Cristo guarde sua mente. O nome de Jesus é escudo forte contra tentações, perigos e tudo que tenta roubar a sua fé. Não se esqueça da cura e do crescimento. Jeová Rafá é o Deus que cura, corpo, alma e memórias. Peça libertação das amarras que te impedem de avançar e sabedoria para crescer espiritualmente. Quanto mais buscamos maturidade na fé, mais colhemos frutos: paz, equilíbrio, discernimento e um coração que ama como Jesus ama. Esse mês pode ser somente mais um mês no calendário, ou pode se tornar o tempo de virada na sua vida espiritual. Deus está pronto para te dar direção, mas Ele espera que você o convide para caminhar ao seu lado. Não se trata de religião, e sim de relacionamento. A oração é a ponte e ela está sempre aberta, a qualquer hora do dia ou da noite. Se você chegou até aqui, é porque existe sede aí dentro. Sede de crescer, de amadurecer,
de viver com mais fé e menos medo. E sabe de uma coisa? Esse crescimento começa aos poucos com um amém sincero, com 5 minutos de silêncio diante de Deus, com a decisão de confiar mesmo sem entender. Deus honra corações rendidos. Por isso, agradeça. Agradeça pela proteção, pelas pequenas vitórias, pelas lições aprendidas. A gratidão nos aproxima da presença de Deus e abre espaço para novas bênçãos. Você não precisa ter tudo resolvido para agradecer. Somente precisa lembrar que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Um passo de cada vez, com Jesus. Agora que você caminhou por esses ensinamentos, pergunto: como está a sua vida de oração? Você tem buscado a presença de Jesus com fé e perseverança, mesmo quando as respostas demoram? Que tal começar hoje mesmo a transformar seus desafios em vitórias, confiando no poder do nome de Jesus e na autoridade da oração? Lembre-se, milagres acontecem quando você ora, mas eles também exigem que você tome uma atitude. Que atitude você vai tomar a partir de agora? Compartilhe aqui nos comentários qual área da sua vida você deseja colocar nas mãos de Deus e como pretende fortalecer sua fé diariamente. Sua história pode inspirar outras pessoas. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que vão alimentar sua alma, trazer paz e aumentar sua autoridade espiritual. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Vamos juntos crescer na fé e celebrar as bênçãos de Deus que estão a caminho.